jogador de futebol no Brasil. E olha que o Rigoni nem é brasileiro, né? Chegou faz pouco. Mas os caras vão para cima mesmo. Essa é a parte ruim. E principalmente que também a arbitragem, ela dá motivo, né, Denilson? Muitas vezes ela não explica o que ela está fazendo. Não tem, por exemplo, a gente não consegue ter acesso aos áudios, a troca de mensagens dos árbitros, os que estão em campo e do VAR. Então, é complicado também, não tem uma transparência. Um dos motivos da demora da tomada de decisão do árbitro quando tem interferência do VAR é justamente acalmar os jogadores, acalmar os ânimos dos jogadores. Porque esse jogo, por exemplo, enfim, decisão... Continuo achando decisões polêmicas nessa partida, nesse clássico entre São Paulo e Palmeiras, mas o árbitro demora muito mais para tomar a decisão em relação ao lance ali que ele vai analisar. Ele demora muito mais acalmando os caras, pedindo paciência, calma que eu vou ali, espera aí que eu vou lá ver e tal, não sei o quê, do que propriamente ele analisar o lance ali. Ele demora. Essa imagem que a gente está vendo o Luciano xingando, cara, não tem que levar isso para julgamento, pô. Não dá num campo de futebol, numa adrenalina que existe dentro do ambiente ali, daquela atmosfera, você ficar pedindo, por favor, pô. Por favor, toca a bola pra mim. Ah, por favor, por que você não chutou pro gol? Para. Sai. É natural. É natural. Então, se todas as vezes que um jogador insultar um árbitro, xingar o árbitro por causa da adrenalina do jogo, por causa do calor do jogo, for pra julgamento, filho, a maior parte dos times vão jogar desfalcados. Mas eu acho que tem xingamentos e xingamentos. Tem coisa que a gente não sabe. Às vezes o cara tá realmente nessa adrenalina e passa do limite, ofende o árbitro, não pode. Mas também tem outras coisas que a gente tem que relevar porque não são tão sérias assim. Eu acho que esse caso do Luciano nem deveria estar sendo colocado em pauta. A gente lembra de um caso do Neymar, que lá na Europa, a Liga dos Campeões, pelo Instagram xingou a arbitragem, isso foi usado como prova, e aí para ele receber uma punição. Mas, na verdade, eu acho que uma coisa é a arbitragem esclarecer por que ela toma uma decisão. Isso, na hora do jogo, talvez não possa acontecer, mas depois da partida, por que não dá uma coletiva? Por que não fala? Não precisa nem ser uma coletiva, por que não faz um pronunciamento? Ou por que não fazem como a Conmebol, soltam esses áudios? Eu acho que poderia ter mais transparência e aí a pressão diminuiria também, né? Agora, deixando de lado essa questão da arbitragem, do tribunal, quero falar da partida de hoje contra o Vasco da Gama. O primeiro jogo, o São Paulo foi muito superior, na minha opinião. Ganhou com méritos, não foi aquela partida apertada, complicada, pelo contrário. Mostrou que ali estava uma equipe de Série A contra uma que está na Série B hoje e tem problemas. Só que agora é jogo de volta, é a última chance do Vasco. E a tendência é que o Vasco adiante essa sua linha de marcação, jogue um pouquinho mais no campo do São Paulo, pressione, e aí você tendo o Rigoni num bom momento, pode ser que esse contra-ataque funcione. A gente está mostrando a imagem do primeiro jogo, onde o Rigoni faz o gol, enfim, mas era um jogo para pelo menos de um 3-0 para o São Paulo. E o São Paulo perdeu algumas oportunidades. Para mim, um dos pontos positivos desse primeiro jogo foi o comportamento que o Rodrigo Nestor teve em relação à marcação praticamente individual ali do Marquinhos Gabriel, que é acho que é o grande momento que ele vem vivendo com a camisa do Vasco. Então, o Rodrigo Nestor marcou bem, então o Marquinhos Gabriel não conseguia fazer essa bola chegar, não ficou confortável nesse meio de campo. Então, foi um ponto muito positivo para o São Paulo. Óbvio que não dá para você entrar em campo, Renata, e já jogar em cima do resultado. Eu sempre falo isso aqui. Joga o jogo, pô. Faz o jogo que o São Paulo vem fazendo, busca fazer gol, ampliar essa vantagem, já que é uma vantagem muito boa. Porque se entrar já pensando no resultado, pode tomar uma pressão desnecessária. Bom, a gente não consegue acertar a prévia completa do São Paulo nas partidas de todas as competições. O Crespo mexe bastante em função das lesões e também por opção técnica, não é? Por exemplo, a prévia de hoje seria com 2 zagueiros e não o tradicional esquema que ele gosta com 3 zagueiros. Então, o Volpi no gol. Aí, na direita, ele pode ir com o Igor Vinícius, que jogou o Clássico, ou pode ir com o Orejuela, a gente não sabe. Aí seriam 2 zagueiros, Miranda e Léo, mas ele pode aparecer com um terceiro zagueiro, sim. O Wellington, o Reinaldo jogou as últimas, mas o Wellington pode aparecer também no jogo de São Januário. Vinha jogando bem. Vinha jogando bem, sim. E aí a gente tem essa dúvida, os 2 volantes, provavelmente Rodrigo Nestor e Liseiro, mas o Luan está à disposição, não sei se ele vai começar como titular, se o Crespo vai surpreender. Aí ele tem uma outra opção, que é o Gabriel Sara. E ali a gente está vendo o nome do Igor Gomes, mas tem o Benítez, que a gente depende também da condição física, não sei se vai ser preservado para o brasileiro, porque tem 2-0 na conta, né? Só que aí, de repente, o Benítez, o Igor Gomes também pode aparecer no lugar do Gabriel Sara,
Essa é uma possibilidade que eu tô trazendo aqui, mas que ele tem Mas feito, já, né? já aconteceu. E aí, ele surpreendeu no clássico, colocou o Marquinhos, que infelizmente teve uma lesão muscular. O Marquinhos apareceu ao lado do Rigoni. E agora a gente imagina que ele vai de Pablo, mas tem um menino Juan, que ele também está relacionado, veio da base, fez alguns gols na base. Enfim, Crespo, ele usa o mistério. Não, só para... Você foi muito bem na análise, só para pontuar, eu iria com o Igor Vinícius na lateral, apesar nos jogos da Libertadores ele ter falhado, não ter jogado no nível que o São Paulo vinha jogando num coletivo, mas iria com ele, porque o Orejuela não chegou ainda, apesar dele ter feito um jogo ok nesse primeiro jogo no Morumbi, não comprometeu, mas é que a imagem que eu tenho do Orejuela, que é aquela imagem de cruzeiro, de ele ser a opção do lado direito, atacava muito bem, parece que eu não estou conseguindo ver esse Orejuela com a camisa do São Paulo. E do meio de campo para frente, eu acho que não vai ter muita novidade, não. Eu acho que ele vai com esse mesmo time. Surpreende se ele entrar realmente com Léo e Miranda, né, que são só 2 zagueiros. A gente tem acostumado a ver o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Mas essa prévia que a gente está mostrando agora é uma boa prévia.